Se você tivesse apenas 15 segundos para conhecer um dos casos mais assustadores e misteriosos da história moderna, prepare-se. O que você vai ler agora pode mudar para sempre sua visão sobre o desconhecido. Na gelada noite de 29 de dezembro de 1980, em uma estrada isolada, entre Dayton e Huffman, no Texas, um trio de cidadãos comuns encontrou algo que não apenas desafiou a lógica humana, mas deixou marcas físicas profundas e inegáveis. Esse momento seria eternizado como o incidente Cash Landrum, um dos relatos mais perturbadores da ufologia mundial, não apenas pela presença de uma luz intensa e ofuscante no céu, mas pelos efeitos devastadores à saúde das testemunhas que pareciam ter sido expostas a algum tipo de energia ou radiação completamente fora do nosso entendimento. Betty Cash, Vicky Landrum e o pequeno Colby Landrum seguiam pela estrada deserta quando perceberam uma luz brilhante emergindo do horizonte. Em segundos, que parecia distante, tomou forma e intensidade, revelando um objeto enorme diametralmente diferente de qualquer aeronave conhecida. Uma figura em formato de diamante pulsante expelindo chamas pela base como se estivesse em dificuldade ou prestes a perder o controle. O calor era tão forte que atravessava o vidro do carro. A pintura externa começou a esquentar. A lataria vibrava como se estivesse sendo pressionada por uma força invisível. Para Vicky, mulher de fé profunda, o espetáculo luminoso parecia algo divino, talvez um sinal celestial. Para Betty, era pura ameaça. O pequeno Colby, em pânico, gritava para que saíssem dali. Quando o objeto pairou sobre a estrada, bloqueando a passagem, elas não tiveram escolha a não se parar. Foi nesse instante que o trio, sem compreender o risco, saiu do veículo para observar melhor a cena a menos, e foi quando o impossível começou a se desenrolar diante delas. A luz era tão intensa que queimava a pele como sol forte, mas de forma instantânea, penetrante. Um ruído grave, metálico, vibrava no ar, acompanhado de um cheiro incomum, quase químico. Finas ondas térmicas emanavam do objeto, distorcendo o ar ao redor dele. Era como encarar um sol artificial a poucos metros de distância. De repente, dezenas de helicópteros apareceram no céu, concentrado de hemácias Sirrite Chinooks, modelos usados pelo Exército dos Estados Unidos da América, voando em formação, como se estivessem perseguindo ou escoltando a entidade luminosa. A visão era surreal. Um objeto desconhecido, cercado por aeronaves militares, como se aquilo fosse uma operação secreta em andamento, e as três testemunhas simplesmente tivessem esbarrado em algo que jamais deveriam ter visto. Quando o objeto finalmente se afastou, e os helicópteros desapareceram com ele, o trio pôde retornar ao carro. Mas o verdadeiro terror estava apenas começando. Nas horas seguintes, Betty começou a sentir náuseas intensas, dores de cabeça, tontura e uma sensação de queimadura pelo corpo. Vicky apresentava vermelhidão e bolhas na pele, enquanto o pequeno Colby chorava com dor nos olhos e na pele sensível. No dia seguinte, Betty acordou com o rosto deformado por inchaço, queda de cabelo e queimaduras visíveis, sintomas que se agravaram a ponto de hospitalização. Os médicos ficaram perplexos. Não havia explicação simples para aquele conjunto de sintomas. Eles se assemelhavam assustadoramente aos efeitos de uma exposição intensa à radiação ionizante. Mas como civis comuns, teriam sido irradiados em uma estrada isolada. Conforme as semanas passaram, os sintomas se tornaram crônicos. Perda de cabelo, cicatrizes, lesões persistentes, danos oculares. Betty, a mais exposta, sofreu consequências graves por anos. A ação judicial movida contra o governo americano, alegando envolvimento militar e negligência, foi arquivada sob a justificativa de falta de provas. Os helicópteros nunca existiram, segundo os registros oficiais, mas testemunhas locais afirmaram ter visto aeronaves naquela noite. Relatórios extraoficiais mencionam exercícios militares incomuns. E a pergunta que ecoa até hoje é simples e perturbadora. Se não havia nada lá, por que o governo precisou negar tão veementemente? Para muitos pesquisadores, o caso Cash Landrum é um dos mais impactantes e bem documentados eventos envolvendo interação entre seres humanos e tecnologia desconhecida, seja de origem militar experimental ou algo ainda mais misterioso. O fato é que as marcas deixadas nas vítimas eram reais e profundas. 4 décadas depois, o incidente continua vivo, pulsando como a luz que marcou aquela noite. Um lembrete incômodo de que talvez algo maior, mais poderoso e incompreensível esteja entre nós, observando. E agora que você conhece essa história sombria, pergunto:
Será que estamos realmente preparados para encarar o que vive à espreita do céu noturno?